primeiro lugar, então, deixar meu abraço aqui ao Paulo Afonso, Fernando, obrigado aqui pelo convite da ACPA para essa conversa, né? Eu costumo dizer que é nesses momentos de crise, de dificuldades, que a gente tem mais que estar perto, conversar, dialogar, buscarmos alinhar informações para que a gente possa estar na mesma página, porque se houver assimetrias, cada um puxa para um lado e aí sim nós não saímos do lugar. E num momento grave como esse, isso amplia a crise. Então, para a gente poder conviver com esse momento dramático da história recente aí da humanidade que estamos vivendo, a gente precisa dialogar muito. O Estado do Rio Grande do Sul, ele teve o primeiro caso do coronavírus lá no dia 10 de março. Eu sei bem a data porque foi no dia do meu aniversário. Infelizmente, foi a notícia que eu recebi no meu aniversário, foi da confirmação de um primeiro caso importado, um empresário de Campo Bom, que tinha estado na Itália, enfim. Logo em seguida, né, diante do contexto que o Brasil, o mundo iam vivendo ali, com o medo tomando conta da população e o que se observava acontecer na Itália, na Espanha, em outros países da Europa, depois da China, foi fazendo com que começassem a ser paralisadas as atividades, antes mesmo que o governo tomasse providências de estabelecer restrições. Escolas, universidades, atividades empresariais mesmo já começaram a tomar individualmente de parar as suas atividades. E foi nesse sentido que nós, então, tomamos as primeiras medidas restritivas mais ampliadas para que nós pudéssemos traçar, a partir daquele momento, a nossa política de enfrentamento ao coronavírus. Nós já vínhamos desenhando um plano de contingência, mas, dada a dimensão que ia adquirindo o tema, nós estabelecemos aquelas restrições mais severas, na verdade, até depois de prefeituras. A maior parte das prefeituras tomou a iniciativa mais restritiva no primeiro momento. O Estado, né, estabeleceu um decreto uniformemente estabelecendo restrições. Depois, no dia 15 de abril, a gente começou a levantar essas restrições da seguinte forma, né? Estariam restritas as atividades, a não ser que os prefeitos dispusessem em contrário. Então, os prefeitos podiam dispor em contrário a partir da análise da sua circunstância local. E depois, no início de maio, estabelecemos este que é o distanciamento controlado. O distanciamento controlado ele foi possível depois de um momento, depois do aprendizado que tivemos. Se puderem aqui, é possível me habilitarem para fazer a compartilhamento de tela? Não estou tentando fazer um compartilhamento. Vamos tentar, sim. Tem como colocar o governador para compartilhar a tela dele, por favor? Colocando ele como host também. Estamos providenciando, governador. Mas então, enquanto isso, né, nós justamente desenhamos um modelo a partir dos dados que nós fomos recolhendo para que nós pudéssemos, ao invés de parar o estado todo, o tempo todo, né, em todas as atividades, pudéssemos parar onde fosse necessário, no momento em que fosse necessário e na proporção que fosse necessário. Ou seja, um modelo mais inteligente, racional, né, e focado onde estão os problemas. Foi esse o propósito que nós tivemos no estabelecimento do modelo do distanciamento controlado, que agora vou poder compartilhar aqui com vocês. Foi só possível depois que nós passamos a ter efetivamente os dados, as informações mais precisas. Agora vai. Mas que não significou uma flexibilização aleatória, nenhuma abertura desordenada, nenhuma volta à normalidade. Foi uma estratégia pactuada, né? Nós ouvimos as entidades, ouvimos universidades, buscamos a sociedade para desenhar um modelo que nos permitisse melhor equilibrar a prioridade à vida com a retomada econômica. E depois que passamos a ter um histórico do comportamento do vírus no Rio Grande do Sul. Era impossível, naquele primeiro momento, partirmos diretamente de um modelo como este, porque precisávamos ter base de dados, informações, compreensão sobre
como é que se comportaria o vírus no estado. Desenvolvemos uma pesquisa com a Universidade Federal de Pelotas para analisar a prevalência do vírus e a velocidade do avanço do vírus no estado. Organizamos um sistema de controle de leitos nos quase 300 hospitais que existem no nosso estado, para sabermos em tempo real a ocupação dos leitos no Rio Grande do Sul. Nos pilares da estratégia estão aqui o foco na vida, o diálogo e a transparência, né, que é fundamental para que haja compreensão da sociedade, do modelo. Nós estamos no topo do ranking, o estado do Rio Grande do Sul é o primeiro lugar em transparência em relação aos dados do Covid, segundo a organização Open Knowledge, que faz análise de transparência em governos. O Rio Grande do Sul está como primeiro lugar na transparência dos dados, informações. Quem quiser acessar, coronavírus.rs.gov.br, dali tem todos os portais que tem desde ocupação de leitos, uso de respiradores, número de casos, testes distribuídos, compras feitas, absolutamente tudo público para ser acompanhado pela população. Monitoramos de forma intensiva os dados, eu uso a expressão do dedo no pulso, controlar para saber em tempo real quando é que há inflexão. Não adianta saber que se eu tenho um problema cardíaco quando o coração parou de bater, né? Eu preciso saber quando começou alguma oscilação, alguma alteração de ritmo, de frequência, para poder tomar providência a tempo de salvar o paciente. É mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Como há um crescimento exponencial quando se verifica a disseminação do vírus, a gente tem que detectar a inflexão da curva para poder atuar no momento em que seja ainda possível interromper esse crescimento. Então, na verdade, o modelo ele busca, monitorando esses dados, agir nem tão antes com as medidas restritivas, a ponto de impor um prejuízo econômico para além do que se faça necessário, mas também não tarde demais, ou a ponto de nós perdermos a mão no controle da disseminação do vírus. De outro lado, segmentamos o estado regionalmente, econômicos, e assim estabelecemos os protocolos para a população e para as atividades dos setores. Segmentamos o estado em regiões, né, analisando a disponibilidade de leitos de UTI, em relação à proporção da população idosa daquela região. Aqui estão as regiões, diversas regiões que nós temos no estado, e definimos a bandeira que identifica o risco, analisando medidas em dois grandes grupos, que são a propagação do vírus e a capacidade do atendimento. E cada grupo de medidas tem um peso de 50% para a definição das bandeiras, são 11 indicadores que são acompanhados. Aqui estão eles, né, organizados nesses grupos, dentro da propagação, as medidas que nos mostram a velocidade do avanço. Então, a gente analisa a variação no número de hospitalizações de Covid em relação à semana anterior, a variação no número de internados por SRAG, ou seja, síndromes respiratórias agudas graves em UTI, de uma semana para outra, a variação no número de confirmados em leitos clínicos, a variação no número de confirmados em UTI. Depois nós analisamos o estágio da evolução na região a partir do indicador da razão entre os casos ativos e recuperados, ou seja, se tem mais casos ativos do que recuperados, é sinônimo de que está vivendo um momento mais crítico da pandemia, de maior disseminação. Se tiver mais casos recuperados, significa que já tenha passado o seu momento mais crítico e já está com mais pacientes recuperados. E analisamos também a incidência sobre a população, identificando a partir desses indicadores aqui, da hospitalização COVID em relação à população, proporcionalmente à população, e uma projeção dos novos óbitos a partir dos métodos científicos, das fórmulas matemáticas, que nos ajuda a projetar os novos óbitos sobre a população, que são basicamente o número de óbitos dos 7 dias anterior multiplicado pelo resultado na divisão, ou seja, na variação da ocupação de leitos de UTI por COVID ao quadrado. É uma fórmula reconhecida por diversos institutos, né? O Imperial College, por exemplo, é um dos que utilizam essa fórmula para identificar, fazer uma projeção dos óbitos nas semanas seguintes.
E depois temos aqui a capacidade do atendimento, analisando os leitos livres de UTI em relação aos leitos ocupados por Covid na região, o mesmo dado, só que é em relação ao estado, e a variação no número de leitos de UTI disponíveis para atender tanto na região quanto no estado. E aí, de acordo com o que esses indicadores demonstram, há uma classificação da região em bandeira amarela, laranja, vermelho e preto, vocês já conhecem isso, né? A gente não colocou bandeira verde de propósito, porque a rigor não há nenhuma região que possa dispensar os cuidados totalmente nesse momento. Partimos de uma situação de alerta e temos riscos maiores para os quais são definidos protocolos mais restritivos. E para os setores econômicos, né, para definir o protocolo das restrições, a gente analisou tanto a segurança, ou seja, o risco de contágio que se verifica em alguns setores, quanto o impacto econômico na atividade do Estado, ou seja, neste gráfico, as atividades econômicas que se encontram no quadrante superior direito são aquelas mais seguras e mais relevantes na economia. No quadrante inferior esquerdo, as menos seguras e menos relevantes do ponto de vista econômico no Estado, né? E isso nos ajudou a definir o rigor dos protocolos em cada uma das atividades, salientando que nós tivemos participação da sociedade, abrimos para sugestão, crítica, análise, contribuições diversas, recebemos de sindicatos, universidades, federações, empresas, uma série de contribuições que foram analisadas para que nós pudéssemos chegar protocolos que aqui estão: teto de operação, modo de operação, horário de funcionamento, máscaras, teto de ocupação, EPIs, o monitoramento da temperatura, testagem dos colaboradores, enfim. Na verdade, essa série de protocolos é também uma demonstração de confiança na sociedade gaúcha, porque mais fácil para fiscalizar, para o governo, é fiscalizar a porta fechada. É mais fácil de fiscalizar do que fiscalizar se está cumprindo o horário de funcionamento, se está cumprindo o modo de operação, o uso dos EPIs. Mas não é razoável, na minha visão, que nós viéssemos a impor um fechamento de lojas, de estabelecimentos comerciais, de atividades econômicas, pela dúvida, pelo receio do cumprimento dos protocolos. Então, preferimos confiar na população e estabelecer os protocolos que devem ser seguidos, porque se todos seguirem os protocolos, respeitando essas regras, a gente vai ter a suficiente redução de circulação da população para que o vírus circule menos, né? Lembrando que, como não tem vacina e não tem cura para o vírus, se a gente não consegue parar o vírus, a gente tem que parar as pessoas que transportam o vírus e que contaminam com o vírus. Então, esse é o intuito, né, da ação de pessoas estabelecidos. E assim nós temos as bandeiras, então, com os protocolos, né, naqueles vários critérios que têm que ser atendidos nas diversas bandeiras. E tudo isso está disponível lá no nosso site do distanciamento controlado, com todas as informações para as regiões do Estado. Eu ainda gostaria de compartilhar aqui com vocês duas apresentações. Eu acho que eu tenho que agora botar para compartilhar especificamente aqui. Rapidamente. O boletim das hospitalizações no estado do Rio Grande do Sul. Aqui está. Então, o que acontece, né? O Estado viu o mês de maio com uma certa estabilidade. Na barra amarela estão os confirmados internados em UTI. A gente ficou no mês de maio girando em torno de 115 a 120 pacientes internados confirmados para Covid nos hospitais do Rio Grande do Sul. E começamos a observar no final do mês de maio, início de junho, uma inclinação aí dessa curva, que saiu lá dos 120 confirmados a 240 praticamente confirmados no estado. Então praticamente dobrou ao longo de 20 dias aí as internações confirmadas em UTIs no estado do Rio Grande do Sul.
e em lilás estão os casos suspeitos. Aqui nós temos aquele mesmo dado nas barras amarela e roxa ou lilás. Em azul estão os leitos livres para UTI no nosso estado, e esses leitos livres, eles até permanecem num patamar semelhante, porque foram sendo ampliados os leitos de UTI, mas se nós calcularmos leitos de UTI livres em proporção relacionados aí aos pacientes de COVID confirmados, nós tínhamos 4 leitos livres para cada paciente que estivesse internado COVID, e temos hoje em torno de 2,2. E passando isso, né, aqui leitos clínicos, que também está crescendo, né, tínhamos 200 leitos clínicos confirmados, pacientes em leitos clínicos confirmados, e fomos ali a 300, 362 mais recentemente. E aqui a gente vê essas curvas em relação às regiões. Aqui a região centro-oeste, né, a região de Santa Maria e Uruguaiana, que vai observando um crescimento lá de 8 pacientes confirmados para 30 pacientes confirmados. Aqui aquele mesmo gráfico que mostra na linha preta aqui de leitos proporcionais aos pacientes de COVID. Aqui os leitos clínicos também, com uma relativa ampliação de ocupação, ainda que baixa. A região metropolitana, né, estamos aqui falando para a Associação Comercial de Porto Alegre, interessa esse dado. Nós tínhamos uma certa estabilidade em torno de 50 pacientes confirmados para COVID internados em UTI, e começamos a ver essa curva subindo no início de junho, chegando aí a 112 pacientes confirmados para COVID em UTIs na região metropolitana. Esse é um dado que preocupa bastante em relação à região metropolitana. Consequentemente, na linha preta, a gente vê a diminuição da disponibilidade de leitos para cada paciente COVID, né, que chegou a ser de mais de 4 leitos livres para cada paciente COVID, e está gerando em torno de 2 leitos livres para cada paciente COVID na região metropolitana. Leitos clínicos também estão aqui crescendo na região metropolitana, lá de 60, 70, já para 160, 190 no último dia que está nesse gráfico. A região missioneira tem se mantido, né, sem uma regularidade de aumento de internações por Covid. A região da norte de Passo Fundo teve um leve aumento, né, de 7 a 29 leitos ocupados confirmados para Covid, para 35, 37. Aqui a gente tem os leitos clínicos com relativa estabilidade na região de Passo Fundo. A região da Serra Gaúcha, né, em torno de 20 leitos lá em maio, e agora em torno de 44, né, agora caiu um pouco nos últimos 4 dias, que bom, tomara que continue nessa curva, mas teve uma subida aí de 20 para mais de 40. E aí o grande ponto é, né, se a gente observar aqui, a gente vê que a Serra Gaúcha ficou girando em torno de 40 a 50 leitos livres de UTI naquela região. Ou seja, se nós passamos de 20 para 40 e essa tendência continuasse, né, aumentando de 40 para 80, em 2 semanas a gente teria o esgotamento dos leitos na Serra Gaúcha. Então, por isso a gente precisa analisar o comportamento dessas curvas para poder agir no momento certo, porque se você deixar de agir no momento certo, você perde a mão e não consegue conter mais a saturação do sistema hospitalar. Então, essa é a nossa preocupação em relação a aqui no nosso estado. E o último dado que eu vou compartilhar com vocês aqui é um dado a respeito do nosso histórico, né, de SRAGs, de síndromes respiratórias diversas no estado, e que deve estar aqui. Nós temos aqui, como poderão ver, um histórico das internações por doenças respiratórias no nosso estado, por semana epidemiológica. Então, vejam que aqui nós temos as linhas dos anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, e historicamente é aqui, né, entre a semana 26 e 27, que nós temos o pico da internação por doenças respiratórias no nosso estado, que é a primeira semana de julho, da qual
estamos nos aproximando. Estamos encerrando agora a 25ª semana epidemiológica e vamos, né, para a 26ª. Então, essas 2 próximas semanas aí vão ser muito importantes para nós na análise do desempenho, da performance nos nossos hospitais. Nós ampliamos em mais de 60% os leitos de UTI no estado do Rio Grande do Sul e, consequência também do distanciamento social, não só o Covid circulou menos, como as outras doenças também, os outros vírus que causam doenças respiratórias também circularam menos. Ontem mesmo, conversando com uma rede de farmácias, com os proprietários de uma rede de farmácias, me apresentavam que caiu, em relação ao ano passado, mais de 30% a venda de antigripais, né, e de antibióticos ligados a doenças respiratórias. Então, isso é um sintoma de quanto que este distanciamento também está impondo aí menor circulação de outras doenças, de outros vírus. E por isso o importante é nós mantermos aqui o dedo no pulso, acompanhando, para poder tomar as decisões, os encaminhamentos da forma mais racional, equilibrada, para proteger a população. Até porque se não houver proteção à população, eu costumo dizer, nem o investidor investe por conta do risco e nem o consumidor consome. A gente precisa garantir às pessoas de que elas estão sendo cuidadas, para que elas possam ter confiança no futuro. Sem haver esse cuidado, elas ficam inseguras e, na incerteza, consomem menos, a economia fica afetada. Agora, é claro, nós não queremos parar para além do que seja necessário. Por isso que a gente está aperfeiçoando o nosso modelo do distanciamento, dando prazo para que os prefeitos contestem dados, números, né, antes de fazer a aplicação das bandas, e assim a gente possa ter apenas o fechamento, as restrições daquilo que efetivamente se fizer necessário. Esse é o nosso modelo do distanciamento controlado, que tem garantido ao Rio Grande do Sul ter um bom desempenho em relação aos outros estados, no que diz respeito à mortalidade, à letalidade e mesmo ao número de casos absolutos, e especialmente em relação à população. O Rio Grande do Sul está lá no chão, em termos do gráfico, que mede tanto o número de casos quanto o número de casos proporcionais à população e o número de óbitos também, e queremos permanecer nessa condição. Era isso, presidente. Estou à sua disposição. Muito obrigado. Eu tenho acompanhado os seus pronunciamentos, principalmente na Rádio Cultura, que o senhor tem feito periodicamente. Já tenho lido a respeito e estamos juntos, convictos, e não podia ser de outra forma, que a segurança da saúde, a manutenção da vida, o respeito aos protocolos, isso é fundamental, isso não se discute, absolutamente. Infelizmente, toda essa pandemia e essas medidas necessárias que são tomadas afetam a economia como um todo. O senhor, como governador, sabe disso, além de saber das dificuldades anteriores que o senhor já tinha, agravadas por esse novo momento que ataca a todos. Não tem ninguém em particular que não tenha sido atacado. E baseado na experiência vivida até o momento, o senhor acredita que a atualização semanal das bandeiras é a melhor maneira de acompanhar a evolução do Covid-19 no Estado, já que a variação semanal das bandeiras aumenta a insegurança dos consumidores e consequentemente, prejudica a retomada da economia? Eu lhe faço essa pergunta porque eu vi, através da mídia, governador, que algumas regiões e cidades ficaram descontentes com a mudança de bandeiras. Eu me refiro a Uruguaiana, a Caxias do Sul, região da Serra e algumas outras, né, que têm os seus argumentos e têm, enfim, dados também a esse respeito. Na região de metropolitana, aqui, a região de Porto Alegre, nos preocupa muito porque Porto Alegre, sabidamente, é um recebedouro de portadores de doenças de outras cidades, não só da periferia, da região metropolitana, mas de todo o estado, né? E muitas vezes, talvez fique difícil averiguar se, nesse momento de pandemia,
essas pessoas que estão internadas, que fazem parte dessas estatísticas, são oriundas de Porto Alegre ou elas fazem parte de um todo? Eu sei que é complicado isso, né? Mas como nós estamos vendo que saúde e economia são indissociáveis, né? E nós lamentamos a perda de inúmeras empresas que fecharam e não retornarão, outras que fecharão ainda, a perda de empregos, que é uma coisa que não traz satisfação para ninguém. Eu tenho a impressão que a sua preocupação nisso é absolutamente permanente, permanente. A nossa também. E, infelizmente, não existe uma fórmula mágica, né, para resolver essa questão. Existe, talvez, bom senso, critérios diferenciados, mas deixando aí a pergunta para o senhor se essa atualização, em função de tudo isso, está sendo a melhor. Vamos continuar? O senhor pretende fazer modificações, reavaliação sobre isso? Olha, sobre a periodicidade, nós ainda consideramos que ela é a mais adequada, porque ela não, até no início, alguns defendiam que fosse de 3 em 3 dias, o que seria aí, sim. Vai matar os técnicos. Exatamente. Então, para todo mundo seria, até para os técnicos que fazem a avaliação e para os comerciantes, para os empreendedores. O que nós estamos fazendo veja, nós tínhamos o estado todo numa mesma condição, conseguimos regionalizar. E agora nós queremos observar as cidades também, nós estamos analisando a possibilidade de estabelecer para os municípios de uma região que tenha restrição, uma possibilidade de eles argumentarem por que para o seu município especificamente não se aplica as restrições. Por exemplo, né, uma região está crescendo em internações, mas aquele município específico naquela região não teve casos, ou teve casos e já estão todos recuperados, não teve internações, não teve óbitos, seja o que for. Vários argumentos podem ser utilizados. A nossa intenção, como eu disse, é cada vez mais fazer a restrição onde e na proporção que deva ser feito. Não tem nenhum prazer o governador do estado, pode ter absoluta certeza, né? Eu tenho certeza que sabem disso, mas é que muitas pessoas, nas redes sociais especialmente, nós somos atacados como se o governador fosse um sujeito tarado que acorda de manhã pensando no que mal que ele ao povo, né? O que não faz qualquer sentido. Isso nos causa muita angústia. Todo o nosso modelo, o nosso projeto para o Estado é justamente melhorar a competitividade, gerar ambiente para crescimento econômico. Paulo Afonso aqui mesmo resgatou aí que no primeiro ano de governo a gente avançou muito em privatização, novo Código de Meio Ambiente para desburocratizar licenças ambientais no Estado. Nós avançamos nas reformas, na previdência, na estrutura de carreira do serviço público, reformas antipáticas, duras, difíceis. Nós mexemos aqui com carreira de policiais e de professores ao mesmo tempo, né? Muitos achavam que isso seria um suicídio político, mas era necessário para o Estado do Rio Grande do Sul discutir a estrutura das carreiras do serviço público para que a gente pudesse reduzir o chamado crescimento vegetativo da folha de pagamento, que é aquilo que vai gerando um aumento de despesa para o Estado e, em contrapartida, não há aumento de receita, porque a economia está sofrendo. Então, e seria especialmente ofensivo, vamos dizer assim, à sociedade, neste momento, né, se nós não tivéssemos feito as reformas que aprovamos, enquanto empresas estão fechando, o desemprego está subindo, a renda média do trabalhador caindo, ou muitos perdendo os empregos, nós teríamos, de outro lado, servidores públicos ganhando aumentos automaticamente, simplesmente porque completaram 3 anos, ou 15 anos, ou 25 anos de serviço. Não faz sentido. Ou seja, está todo mundo empobrecendo no mundo, o mundo inteiro, literalmente, está empobrecendo por conta da pandemia, mas no serviço público a despesa continuaria aumentando com a folha de pagamento. Não vai aumentar porque nós aprovamos uma reforma que proibiu na Constituição do Estado vantagens temporais. Não é apenas para o Executivo, é para todos os poderes, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na Defensoria. Vantagens temporais estão proibidas e, por isso, foram reformas importantes para a gente poder reduzir o custo da máquina. No momento que se reduz o custo da máquina, avançar sobre uma pauta de reforma também da estrutura tributária do Estado, que possa apontar uma melhor equalização desse sistema tributário,
com vistas à competitividade da nossa indústria e também do nosso varejo. Então, a gente mantém essa agenda no sistema do distanciamento controlado. Nós entendemos que a análise semanal ela é a mais adequada, né? Pelo menos pelo momento, até para não gerar fechamentos por longos períodos. E vamos continuar monitorando. Estamos disponíveis para discutir protocolos. Já avançamos muito nas discussões de protocolos que surgiram. Tivemos lá, por exemplo, as restrições para o vestuário, para experimentar roupas, calçados. Avançamos, conseguimos liberar a experimentação, a prova das roupas e calçados, com uma série de protocolos que foram estabelecidos. Então, a gente está em diálogo permanente para poder oferecer condições seguras para a atividade econômica para a população. Governador, permite. Todos nós estamos aprendendo com o Covid. Cada dia é um novo conhecimento, uma nova aprendizagem, né? A única coisa que todos nós estamos identificados é que o foco é vida, né? Mas nós temos que ter essa vida com sustentabilidade. Então, a atividade econômica nos preocupa, né? Em que momento nós, como sociedade, vamos começar a discutir de maneira mais ampla também o pós-pandemia, né? Porque se nós não começarmos a pensar nisso hoje, amanhã vai ser tarde já, novamente, né? Então, em que momento o senhor, como líder dos gaúchos, vai estar conclamando a sociedade a discutir o pós-pandemia e o que o governo do Estado pensa em colocar como fatores motivacionais e de incentivos também para que essa atividade econômica se reestruture? Olha, sem dúvida nenhuma, a pauta econômica vai crescendo à medida em que a questão sanitária vai se encaminhando, né? Pelo menos parece, né? Está se encaminhando com maior controle, com um ritmo menor, ou pelo menos a gente vai entendendo, vai conseguindo conviver com a pandemia. A pauta econômica é fundamental. O governo do Estado tem limites dentro do que ele pode fazer como alavanca para a economia. Boa parte, né, na nossa federação, na estrutura que nós temos federativa no Brasil, está reservada nas mãos da União, com instrumentos desde a política monetária, a política de juros, política de créditos, está efetivamente nas mãos do governo central. No que diz respeito ao governo do Estado, entendemos que reforçar a nossa agenda de competitividade é fundamental. De um lado, nós temos toda uma estrutura nossa de bancos públicos como Banrisul, Badesul e BRDE, que estão alinhados aí, tanto é que eu coloquei a secretária Leani Lemos para ser a presidente do BRDE, justamente para que seja aquela agente que dê a inflexão na atuação do banco, quando nós vamos ter a presidência do banco, para uma política de crédito efetiva nos setores, mas vamos precisar suporte, tanto no capital de giro, quanto para uma retomada de investimentos do pós-pandemia. E, de outro lado, nós vamos avançar agora no próximo mês, no mês de julho, na discussão de uma reforma da estrutura tributária do Rio Grande do Sul, com um olhar para a competitividade, para discutir uma série de itens que o setor produtivo, que os empreendedores no Rio Grande do Sul desejam discutir. Entre eles, a DIFA, né? O DIFAL, o diferencial da alíquota, que é, eu sei, uma demanda, eu que percorri o estado todo durante a campanha eleitoral conversando com associações comerciais, com CDLs e sindicatos de lojistas, sei o quanto que essa é uma demanda. Nós queremos discutir temas como este e outros relativos ao ganho de competitividade do nosso estado do ponto de vista tributário, né? De outro lado, o ganho de competitividade do Estado na burocracia continua sendo atacado e no ganho de competitividade do ponto de vista logístico vai ser reforçado com os primeiros editais sendo lançados das concessões rodoviárias, até porque obras públicas são importantes também na retomada de desenvolvimento. Você bilhões de reais em investimentos em obras significa movimentar a economia a partir da geração de emprego, de locação de materiais, compra de materiais, tudo isso ajuda também. Então, a gente tem aí alguns bilhões de reais para viabilizar de investimentos em rodovias, saneamento, que continuam sendo trabalhados na nossa agenda a partir de estruturação de PPPs e concessões e das privatizações que estão sendo conduzidas pelo governo.
Antes de passar a palavra para o presidente, governador, dentro dessa sua colocação, a sociedade gaúcha pode contar com a redução do ICMS para 2021, como estava planejado? Será possível isso? Nós estamos trabalhando nisso. É claro que as circunstâncias estão muito diferentes do que nós poderíamos imaginar, né? Ninguém imaginava, certamente, que teríamos a circunstância da pandemia, mas eu sempre disse, não adianta querer resolver o problema do governo no lombo do contribuinte, né? Desculpem a expressão aqui, que é sobre os ombros do contribuinte. O governo é o abraço do afogado, aquele, né? Ou seja, o governo querendo salvar, se salvar, vai afogar o outro. Não faz nenhum sentido. O governo está aqui para melhorar a vida das pessoas. Então, nós vamos ter que sair dessa juntos. O governo vai encaminhar uma proposta de reestruturação do nosso sistema tributário que não renovar as alíquotas que estão majoradas no presente momento no estado do Rio Grande do Sul. Governador, ainda quando o senhor estava respondendo a minha pergunta, o senhor falou uma coisa que me fez tomar nota aqui para comentar com o senhor. E que o senhor está sabendo, está vendo isso, né? Ser agente de mudança não é uma coisa fácil. É uma coisa muito difícil. Tem que ter coragem, planejamento e determinação para fazer, né? Não é uma coisa fácil, a gente sabe. Eu lhe pergunto, está chegando uma pergunta aqui, que como o governo poderá ajudar as pequenas e médias empresas do comércio e serviço no nosso estado, muitas com as portas fechadas. E eu queria fazer, antes do senhor responder, uma referência que o senhor fez ao BRDE, que nós teríamos a Lene como nova presidente. Eu estive aqui no MENI anterior com o presidente do Sicredi e com o vice-presidente financeiro do BRDE, que mostrou a forma diferenciada que o BRDE está se movimentando, está trabalhando em relação ao momento que nós estamos vivendo e fazendo modificações profundas na sua forma de atuação, reduzindo, inclusive, os valores mínimos para financiamento. Mas ainda, em tudo isso, governador, nós acreditamos que ainda há muita burocracia. A disponibilidade de recursos, a intenção, mas chegando na ponta, naqueles que mais precisam, é muito complicado, é difícil, né? A gente costuma dizer que o sistema financeiro empresta prata para quem tem ouro, né? Nós precisamos mudar um pouco essa referência e analisar as questões talvez momentâneas, porque às vezes uma empresa que tem 20 anos, vamos supor, que sempre se comportou normalmente de uma forma de desenvolvimento, dando emprego, pagando impostos, passa por uma circunstância desagradável por qualquer situação. E aí analisam o seu crédito, a sua possibilidade, única e exclusivamente naquele período, não levando em consideração toda a sua construção, história, gestão, enfim. Eu acho que nós estamos num novo momento, que é o movimento que nós estamos agora, inclusive, fazendo essa conferência por teleconferência. Eu acho que essas questões de análise, de burocracia, não que seja absolutamente uma coisa sem controle e aberta, não é isso, mas ter uma certa flexibilização e um olhar diferenciado para esse setor. E eu estou lhe fazendo essas considerações em função dessa pergunta que nos chegou agora, governador. O senhor quer que eu repita a pergunta, não? Não, acho que está bem. Tá bom. Não é tudo isso, a pergunta era bem pequenininha. Uma tese, na verdade, aqui. Uma né? tese. Mas eu acho que está bem observado aqui pelo Paulo Afonso. É claro que nós estamos vivendo um momento em que os riscos são maiores e é próprio desses momentos em que o governo tenha que atuar, em que o crédito subsidiado, que o risco esteja subsidiado com recursos públicos, que é a natureza dos bancos de desenvolvimento, que assumem maior risco justamente para poder incentivar investimentos e que nesse momento em que se demanda capital de giro para a sobrevivência das empresas, vão ter que adotar uma postura que aceite esse maior risco, claro que com um certo controle, porque também o banco precisa sobreviver para poder cumprir com a sua missão. Mas é da natureza do Banco de Desenvolvimento que ele tenha que assumir esta postura e fica também desburocratizar para que
porque você não só tem que aceitar o risco, mas como tem que fazer rápido, né? Porque estão precisando no momento. Se é para socorrer com capital de giro, não adianta levar um tempo longo para análise de crédito e os riscos envolvidos. Então, eu não sou do setor, né? Eu sou um bacharel em direito aqui, mas esforçado na compreensão da economia, evidentemente, pelas funções que já exerci, que exerço, e entendo que você tem que, numa instituição financeira focada em desenvolvimento, ela vai precisar, especialmente num momento como este, como o governo teve que fazer, o governo central, né? Ele entender a situação absolutamente excepcional que se está vivendo, em que toda a agenda liberal do Paulo Guedes, por exemplo, que é uma agenda correta, na qual eu me associo, que eu vejo com bons olhos, mas que tem que compreender que a circunstância mudou completamente. A diferença não é, ao contrário do que o Lula falou, né? Que bom que veio um vírus desses, né? Ele chegou a dizer uma coisa dessa natureza, né? Saudando o vírus, porque ele mostrou que o Estado é importante. Bom, em primeiro lugar, absolutamente infeliz a colocação sobre um vírus dessa natureza ser positivo. E, em segundo lugar, equivocada também, porque usar um momento absolutamente excepcional como esse para defender um Estado grande, pesado, né, para intervir na economia, é absolutamente equivocado, completamente equivocado. Lá em 2009, quando tivemos uma crise, o grande mundial, daquela bolha, né, que estourou americana e que gerou um efeito na economia mundial, aqui se estabeleceu uma chamada política anticíclica, né, com a liberação de créditos, subsídios, injeção de recursos do governo federal para que justamente se fizesse sentir menos os problemas na economia. Não estou nem discutindo o mérito, talvez naquele momento fizesse sentido uma política anticíclica. A questão objetiva é que depois, continuada no governo seguinte, primeiro mandato da presidente Dilma e no seu início do segundo mandato, mais do que continuada, apertaram o pé, vamos dizer assim, naquela política, isso desestabilizou completamente as contas públicas, era insustentável, gerou um rombo, o rombo de 150 bilhões de reais nas contas públicas, feriu credibilidade do governo no cumprimento de seus compromissos, gerou as pedaladas fiscais e foi fazendo desabar a confiança no país. E isso trouxe as consequências que todos nós sabemos. Então, esse é um momento excepcional em que o governo é chamado para assumir os riscos próprios do momento e que tem que fazer, sem dúvida nenhuma, a partir de uma política de crédito, o suporte para que sobrevivam ao máximo de empresas, sabendo que, infelizmente, não vai ter como atender todo mundo. É uma situação absolutamente atípica que nós estamos vivendo, mas o governo deve agir ao máximo, né, com os recursos disponíveis para poder dar essa sustentação. Governador, desde que nós anunciamos essa live com o senhor, nós estamos recebendo inúmeras perguntas e questionamentos para encaminhar ao nosso governador. Tem duas que se destacam, né? Uma na área mais econômica e cultural, que é o seguinte: o Estado do Rio Grande do Sul parou, ele perdeu muito na questão da sua área de turismo e de eventos culturais. E uma outra que é mais na área institucional, ou seja, que fazem a seguinte pergunta: a iniciativa privada está pagando o seu preço agora com a suspensão dos contratos de trabalho, com a diminuição da carga da jornada. O Poder Executivo está tendo dificuldade de pagar os seus salários já de mais meses que tem isso pela frente. Quando é que os outros poderes do Estado vão também dar a sua cota? Quando o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público vão também participar desse esforço conjunto? Nós queremos lhe ouvir sobre isso, governador. Olha, Fernando, no ano passado nós fizemos um projeto de lei orçamentário que estabeleceu justamente que neste ano os outros poderes receberiam o mesmo valor de orçamento do ano passado. E foi aprovado na Assembleia Legislativa. Tivemos aprovação dos deputados. Infelizmente, o Ministério Público ingressou naquele momento com uma ação junto ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar para que fosse colocada a inflação, o aumento da inflação no repasse para os outros poderes.
Nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal, infelizmente até hoje não houve decisão por parte do presidente Toffoli, mas nós, com o advento da pandemia, buscamos na estratégia do diálogo construir condições para que nós viabilizássemos um entendimento e conseguimos chegar a um entendimento histórico, que vão cumprir neste ano os outros poderes e órgãos autônomos com os gastos no mesmo patamar do ano passado e vão, no ano que vem, ter o mesmo orçamento deste ano. O que vai significar, na prática, pela primeira vez, 3 motivos de orçamento congelado para os outros poderes. É um avanço importante. Entendo que foi uma manifestação importante de solidariedade dos outros poderes. No mais, temos uma estrutura de arrecadação em que o Poder Executivo arrecada, distribui aos demais o duodécimo e o Estado paga as suas contas. Infelizmente, né, isso gera essa condição que o Estado Executivo, sem ter suficientes recursos, não consegue pagar todas as contas, inclusive as dos salários dos servidores. Mas nós estamos fazendo todas as reformas necessárias para que a despesa pública venha a se encontrar com a nossa capacidade de receita para fazer frente aos nossos compromissos, e entendo que fomos aí no limite, na conversa, no diálogo, na construção com os outros poderes, a um acordo positivo e bastante relevante, que vai significar na prática redução de repasses do ponto de vista do valor real, porque vão receber nominalmente os mesmos valores, nem mesmo a correção inflacionária nesses 2 anos. Governador, tem se falado muito, e a gente acompanha isso pelas notícias da imprensa, enfim, como o senhor falou também, muita coisa, né, nas redes sociais. E aqui me pergunto, o senhor confirma que o governo estadual recebeu recursos de uma medida provisória para cobrir parte da falta de arrecadação oriunda do ICM? Se positivo, de que forma esse recurso foi aplicado? A verdade é o seguinte, né? Você tem as restrições do distanciamento, da pandemia, os efeitos na economia nos fizeram perder no mês de abril cerca de 30% da nossa arrecadação, no mês de maio cerca de 20% da nossa arrecadação. Então nós já tivemos mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais de perda entre abril e maio, e mais o início de junho também. Já é mais de 1 bilhão e meio de reais de perda, e recebemos até agora 500 milhões de reais. Então, o que nós recebemos agora não cobre 1/3 do que foi a nossa perda de recursos, de arrecadação. E no total, até o final dessa recomposição, não é uma medida provisória, na verdade foi um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, por iniciativa do Congresso, é importante ser dito isso, e demorou muito a tramitar e demorou na sanção do presidente, mas enfim, foi assim decidido. Nós vamos receber um total de cerca de 2 bilhões de reais a título de reposição, e estimamos uma perda de 2 bilhões e 700 milhões de reais, ou seja, não vai ser feita a reposição integral do que nós viremos a perder, de tal sorte que os recursos que chegam são utilizados para pagar as despesas correntes do Estado, folha de pagamento, fornecedores e os compromissos que temos para manter o Estado rodando, para manter os serviços funcionando, né? É nisso que o Estado aplica os recursos. Governador, agora o senhor entende o drama que nós, empresários, e representamos toda uma classe produtiva e que gera a economia, que dá emprego, se sente quando os 30% que o senhor deixou de arrecadar acontece dentro das empresas que estão funcionando, fora aquelas que não estão funcionando. Então a preocupação realmente é muito, 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 muito grande, né? E o senhor respondeu. Para poder dar as condições de abertura ao máximo possível. A gente sabe. Eu gostei muito da sua colocação, que é uma coisa que eu acredito, né? Que o senhor não acorda de manhã querendo fazer o mal do povo e do Rio Grande do Sul, né? E eu também, governador, lamento que quando o senhor foi eleito, junto com a diplomação, não lhe deram uma caixa com uma varinha de condão para o senhor fazer milagre, né? Porque para administrar esse Estado, entende, na forma como a gente viu ele sendo conduzido em alguns períodos, faz com que só uma vara de condão para ser, enfim, resolver num tempo recorde, né? Porque a realidade é muito grande.
teve no governo dele, se não me engano, 2 estiagens muito severas, né? Sim. E se achava azarado pelas 2 estiagens. O governador Sartori recebeu o Estado com reajustes concedidos em categorias, sem ter qualquer capacidade de cobertura financeira, e diante de uma recessão econômica, deve ter se considerado também extremamente azarado, mas olha, eu não sei o que virá pela frente, mas uma pandemia dentro de uma estiagem e dentro de um processo de crise fiscal que o governo tem, sem dúvida nenhuma, né, nos faz estar diante de uma situação completamente atípica, que eu espero que nenhum outro governador venha enfrentar no futuro. De qualquer maneira, a gente não escolhe o momento certo ou errado para ser governador, nós somos escolhidos, então não estou reclamando, me queixando, temos que lidar com as circunstâncias e atuar para reduzir os danos e, ao máximo, dar as condições de recuperação diante desse quadro. O senhor falou algumas coisas interessantes, entende que, embora não haja escolha, o governador tem que se ter responsabilidade quando se assume esse cargo. E uma ocasião, num debate na Rádio Guaíba, me foi perguntado, ainda quando o governo Lula, no primeiro governo, quando ele assumiu, me perguntaram como ele ia cumprir todas as promessas de campanha. E eu disse, não vai cumprir todas as promessas de campanha. E aí um deputado do PT que estava presente disse, mas como o senhor afirma isso? Digo, de uma maneira muito simples. Que quando tu faz um cheque e bota um número do lado direito, tu tem que ter o correspondente do lado esquerdo, entende? Para que ele seja acatado. Não adianta tu dar um cheque se não tem o correspondente e ele volta. Eu fiz essa linguagem porque eu sei que os governos entram com uma necessidade, com a responsabilidade de pagamentos, que do outro lado é absolutamente uma grande interrogação. Isso não é culpa do seu governo, nem do anterior, isso veio pela irresponsabilidade do inchaço da máquina pública sem saber de onde virão os recursos para que se cumpra, enfim, as obrigações. Governador, nós estamos no fim da nossa live, eu vou passar também para o Vilarinho fazer as considerações finais, e eu queria, depois do Vilarinho, fazer só mais 2 palavrinhas e encerramos. Vilarinho. Governador, as perguntas foram inúmeras aqui, a gente promete passar para a sua assessoria, que eu sei que na medida do possível vai dar o retorno aos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Queria agradecer, acima de tudo, a sinceridade como o senhor tratou essa conversa com a gente. Muito obrigado da minha parte e dos demais colegas da diretoria da Associação Comercial. Paulo Afonso. Governador, palavras verdadeiras e elogiosas do conterrâneo seu, pelotense. Né? Muito bem, que bom, né? Governador, eu queria agradecer muito a sua amabilidade, sua generosidade, disposição de frequentar o nosso MENI, mesmo dessa forma virtual. Gostaríamos de tê-lo na forma presencial, que nós teríamos muito mais o calor humano que faz falta, às vezes, nessas lives que se faz. Mas quando nós finalizamos os nossos encontros, nós sempre fizemos um agradecimento a quem nos proporciona momentos como esse, no seu caso. Nós entregamos de presente um quadro que é uma réplica, é uma cópia, na realidade, do nosso prédio aqui da Associação Comercial, desde 1941. Isso é um bico de pena do José Lutzenberger, pai do ecologista que foi o arquiteto deste prédio, de todos os detalhes. Então, nós lhe oferecemos este quadro com esta imagem, com 2 significados. Primeiro, agradecendo a sua gentileza e a sua presença no nosso MENI. E segundo, governador, embora a gente saiba que o senhor tem muitos lugares e tem muitas ofertas, aceite essa como uma das possíveis casas sua aqui em Porto Alegre. Okay? Obrigado. Muito obrigado, sucesso. Conte conosco, nós queremos o bem do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e do Brasil. Muito obrigado, governador. Passe bem. Eu agradeço, obrigado pela gentileza. O quadro vai ser bem utilizado, sabe que eu moro aqui no Palácio Piratini e bastante parede aqui para a gente poder... Aliás,
Aliás, eu tenho notado que o senhor sempre faz as lives daí desse local, entende, né? Que é muito lugar preparado. E é o gabinete da ala residencial aqui, na Isso. verdade, por onde eu tenho mais trabalhado, Tá já certo. que, como a gente não recebe pessoas, né, pouco Isso. recebe, Não, o gabinete da ala governamental está sendo menos utilizado agora. bom, Muito obrigado. muito obrigado. Sucesso. Tchau.